estava em baixa velocidade. Pelo feedback que nós recebemos, tem impressão de que houve formação de gelo. O gelo atua tanto sobre as asas, impedindo que o piloto tenha pleno controle da aeronave, como também ele pode se formar no chamado tubo de Pitot. O que é isso aí? É o que recebe o ar do avião em voo e transforma o ar que ele penetra em velocidade. A velocidade que você vê no painel, ela é resultante do ar que entra pelo tubo de Pitot. Se ele estiver prejudicado por causa da formação de gelo, você também não tem a sua indicação de velocidade correta. Perfeito. É exatamente com mais detalhes daquilo que o Parron tinha falado conosco. E sobre questões meteorológicas que teriam levado a essa situação de congelamento, a Climatempo emitiu uma nota e eu quero reproduzi-la aqui para vocês. Sobre as condições no tempo, no momento da queda da aeronave, às 13h22, no horário local, o radar de Bauru não indicava chuva significativa na região de Vinhedo. Porém, havia ali áreas de instabilidade se deslocando pelo centro-leste do estado, nas proximidades do acidente. De forma geral, havia registro de chuva fraca a moderada intensidade, no momento do acidente. O radar meteorológico de São Roque seria mais adequado para fazer essa análise por conta da proximidade, porém estava indisponível no momento, sem imagens, por conta da indisponibilidade direto da fonte, é o que diz aqui a Climatempo. E sobre o acidente, no momento em que a aeronave estava fazendo uma mudança de direção para efetuar a aproximação, em torno de 5.600 metros de altitude, havia um forte vento de cauda, que é o vento que sopra na direção geral do voo e aumenta a velocidade do avião em relação ao solo, associada à frente fria. Havia a possibilidade de 35% de formação de gelo nessa altitude. Também havia condições altas para a formação abaixo de 3.900 metros. Estimativas de modelos meteorológicos indicam, atenção, temperaturas de -9 e -11 graus na altura correspondente a 5.600 metros na região de Vinhedo por volta das 13 horas da tarde. A Climatempo diz que não pode informar as causas, motivos do acidente, evidentemente, né, nem relacionar com as condições climáticas, mas essas informações estão sendo passadas aos órgãos competentes, ao CENIPA, por exemplo, um deles que, obviamente, né, Zaidan, vai relacionar as condições climáticas com aquilo que aconteceu no momento em que a aeronave passava pela região, né? Claro. Eu imagino que eles são muito cuidadosos, por isso aquela demora que o Kayan mencionou, de talvez 90 dias, né? Mas as principais respostas serão obtidas rapidamente. Com as caixas de cor laranja e também com algumas investigações que serão feitas por esses peritos, né? Mas quando a gente ouve o Parron, você tem um desenho muito verossímil do que pode ter acontecido, né, meu caro Ronald? Exato. Muito verossímil, muito verossímil. Exatamente. Tem uma outra parte do Parron aqui, né, Maria Eugênia? Isso, o Parron falando de novo, mais um trecho da entrevista do Milton Parron, além do papo que ele teve conosco agora há pouco com o Geo da Atena. Eu tenho aqui dos meus contatos, eu tenho aqui a gravação de um piloto que estava logo atrás desse avião que caiu, e ele relata que estava em cerca de 56 nós na hora que esse avião caiu, e ele tinha ele no seu campo visual. E ele acompanhou também São Paulo, lá o aeroporto de Guarulhos, chamando essa aeronave. Chamou reiteradamente 2, 3, 4 vezes. Segundo este piloto que estava atrás do avião acidentado, quem chamou foi o aeroporto de São Paulo, Guarulhos. Ao lado tinha esse piloto aí do ATR, é evidente que ele perdeu o controle do avião. Você vê que ele cai sem responder. Não é porque o piloto não tentou sair, não, é que ele não responde, porque está travado os seus comandos pelo gelo formado nas asas. Muito provavelmente foi esta a razão. Boa, que bom. Ter o detalhe e a gente vai montando essa colcha, né? Com informações
e que, obviamente, a investigação vai trazer isso de uma maneira científica, apurada, e que vai chegar à verdade daquilo que aconteceu. Quero trazer de novo Caian Messina, direto de Brasília, com novas informações da capital federal. Fala, Caian. Pois é, Ronald, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa, já está neste momento em deslocamento para São Paulo, vai integrar esta sala de situação, né, que foi formada no aeroporto de Guarulhos, e por determinação do presidente da República, será como se fosse os olhos e ouvidos, então, de Lula, para que o presidente, então, seja informado praticamente em tempo online, né, a respeito de tudo que acontece nessa investigação. Inclusive, as informações aqui do CENIPA são de que essas primeiras determinações, né, o primeiro relatório, que como o próprio diz, é preliminar, deve sair entre 30 e 40 dias. Esse relatório aponta as causas preponderantes do acidente. O relatório completo, que aí sim já aborda, por exemplo, a situação das vítimas e traz, por exemplo, sugestões, né, para que outros casos semelhantes não ocorram no Brasil, aí sim o relatório completo deve demorar aí de 120 a 140 dias. Os homens do CENIPA já estão acompanhando, já estão em solo acompanhando, então, tudo o que acontece, né, já fazendo a identificação do estado da aeronave, procurando justamente as turbinas, né, para determinar, essa é o primeiro passo, né, normalmente eles procuram a turbina para saber justamente, conseguir lá as primeiras informações a respeito de uma eventual falha mecânica, falha do motor, perda de potência, né, ou mesmo falta de combustível. Isso ainda não foi divulgado, né? O que eles encontraram justamente em solo, mas tudo está sendo transmitido aqui para a sede do Comando da Aeronáutica, que é de onde nós falamos neste momento. A primeira entrevista coletiva do Centro de Prevenção a Acidentes Aeronáuticos está marcada para logo mais aqui em Brasília, a partir de 5h30 da tarde, pessoal. Perfeito. Valeu, Caian. Até já. Até já. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. A gente se encontra na próxima segunda-feira, a partir das 3 da tarde, em mais uma edição do Acontece, tá bom? Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram @instalarcampinas. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na
Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h11, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Você participa do Fala Galera de hoje. Para os pontepretanos, participe com 2 temas. Se quiser participar respondendo os 2, ok, ou um dos 2. Qual a sua expectativa para a partida entre Coritiba e Ponte Preta? E deixe o seu recado de parabéns aos 124 anos da Macaca. A Ponte faz aniversário domingo. Daqui a pouco tem uma matéria especial falando da Ponte Preta. Então você participa, expectativa, né? O próximo jogo é com o Coritiba. É fora de casa, é no Couto Pereira. E também, se quiser, dar os parabéns pelos 124 anos da Macaca. 97102-1493. É o WhatsApp para você mandar mensagens de áudio e também mensagens de texto. Para os bugrinos, prestes a iniciar o segundo turno. Torcedor bugrino, você acredita que o Bugre consiga as 11 vitórias nas 19 partidas que ainda restam na Série B? 97102-1493. Então é pra gente saber aqui o nível de confiança, o nível de expectativa, o nível de esperança que você, torcedor do Guarani, tem com relação ao Bugre conquistar 11 vitórias para escapar do rebaixamento. 97102-1493. Mensagem de áudio e também mensagem de texto, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participantes. Vamos às pautas do programa de hoje. Especial aniversário, 124 anos. Tem uma entrevista com o presidente Marco Antônio Eberlin. Em busca da primeira vitória fora de casa, Ponte enfrenta o Coritiba no domingo às 16 horas no Couto Pereira. Sem nenhum desfalque, Nelsinho Batista pode repetir a escalação utilizada na vitória sobre o Avaí na última rodada. Pedro Rocha e Matheus Silva, que retornam de suspensão, voltam à equipe titular. Negociado com o Milan, Emerson Royal renderá a quantia milionária à Ponte Preta. Transferência gira em torno de 15 milhões de euros. Como o clube é formador, a Macaca receberá aproximadamente 2% deste valor, cerca de 1,8 milhões de reais. Além do jogo contra o Coxa, o domingo também
marca o aniversário de 124 anos da Ponte Preta. Prefeitura de Campinas fará cerimônia de entrega do totem em comemoração ao aniversário de 124 anos da Macaca. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Por onde anda? Júnior Tavares supera tumor e volta ao futebol. Destaques. Pautas do Guarani. Em baixa no Guarani, Léo Santos recebe sondagem do futebol do exterior e negocia rescisão em comum acordo. Zagueiro está em baixa desde o pênalti cometido contra o Goiás e perdeu espaço com a chegada de Matheus Salustiano. Guarani ainda tem mais 2 sessões de treinamento antes do duelo contra o Vila Nova, marcado para segunda-feira no Brinco de Ouro. Com 11 pontos conquistados no primeiro turno, o Bugre precisa somar 33 dos 57 pontos a serem disputados no retorno para chegar aos 44. De forma objetiva, 11 vitórias em 19 rodadas. Até aqui o time tem apenas 2 triunfos na competição. Destaque do portal carlosbatista.com.br do Guarani. Com pouco interesse no mercado, afastados viram dor de cabeça. E tem as notícias do dia. Pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Pauta número 1. O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a contratação de Thales Magno. O atacante de 22 anos chega por empréstimo de 1 ano do New York City, dos Estados Unidos, com opção de prorrogação e preferência de compra. Thales é o 5º reforço confirmado pelo Timão na janela do meio do ano. Anteriormente chegaram ao clube Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana e Charles, o atacante que utilizará o número 19. Disse que uma proposta do Corinthians é irrecusável e que chega para ajudar o clube na sequência da temporada. Pauta 2. A Alemanha venceu a Espanha por 1-0 nesta sexta-feira em Lyon e ficou com a medalha de bronze no futebol feminino nas Olimpíadas de Paris. Foi de pênalti. Guin fez o gol da vitória que garantiu o 3º lugar no torneio para as alemãs pela 4ª vez na história. Espanha pressionou a equipe alemã e também teve uma penalidade máxima marcada a seu favor no último minuto do jogo. Putelas parou na defesa de Berger, que sacramentou desta maneira a vitória da Alemanha. Pauta 3. A prata, conquistada no C1, 1.000 metros em Paris, nesta sexta-feira, fez Isaquias Queiroz subir na lista dos recordistas olímpicos do Brasil. Agora, com 5 medalhas, ele aparece em segundo, ao lado dos velejadores Robert Scheid e Torben Grael. A ginasta Rebeca Andrade lidera o ranking com 6 medalhas. Além da conquista em Paris, Isaquias foi o ouro em Tóquio, prata 2 vezes e bronze no Rio em 2016. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião.
Está no ar, Esporte em Debate. 17 horas e 20 minutos. Mesa de áudio, Tony Souza. Ele é o responsável pelo som que vai para o FM 85,7. Lucas Pessoa é responsável pela imagem que vai para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eles são do time do Gil Kleber. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Torcedor do Grilo, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora. Venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Esporte em Debate.
na Rádio Bandeirantes. 17h25 em Campinas. Esporte em debate nesta sexta-feira. Você participa pelo WhatsApp 971021493. E atenção, 971021493 é para você mandar mensagem para participar do programa. Mas também você que é bugrino, se quiser assistir de graça nas cadeiras vitalícias o jogo do Guarani, segunda às 8 da noite contra o Vila Nova, você vai participar pelo canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É só entrar no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp. É um número exclusivo para sorteios. E tem uma senha. Pegue a senha, o número de WhatsApp, mande o seu nome completo e o seu CPF. Além da senha. São 3 coisas, então, que você vai mandar. Nome, CPF e a senha. Os ingressos são 10. Um ingresso por cada ganhador. O ingresso será retirado na segunda-feira, aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, na saída para Valinhos. Os ingressos serão retirados das 11 da manhã até o 12h30 e das 2h30 da tarde até as 5h30. Às 11 até a 1 da tarde e depois das 2h30 até as 5h30. Se você não pode vir aqui buscar um ingresso, por favor, nem participa. Porque senão você tira aquele direito daquele que tem possibilidade de vir. Caso você não possa vir, mas pode mandar alguém para retirar o ingresso, esse alguém tem que trazer o número, tem que trazer o documento onde contém o número do seu CPF. E aí ele te representa e retira o ingresso. Então participe, entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pegue o número de WhatsApp, a senha, mande nome completo, a senha e o seu CPF. É só isso. Você já estará participando. O sorteio será neste programa a qualquer momento. Eu vou sortear os 10 ingressos. Participe e boa sorte para você. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, sempre um abraço especial para o nosso ouvinte, que todas as tardes está conosco, nos permitindo o carinho da audiência. Muito obrigado sempre. Alzal, fala, galera, qual é a sua expectativa para a partida Coritiba e Ponte, domingo? A expectativa de um jogo muito equilibrado, eu espero que minimamente a Ponte traga um empate. Melhor dos mundos seria a vitória. Já passou da hora da Ponte vencer fora de casa e tem capacidade para isso. Eu espero sinceramente que isso aconteça. Deixe seu recado aqui de parabéns aos 124 anos da Ponte. Olha, eu desejo de coração que as pessoas que tomam conta da Ponte e aquelas que tomarão daqui a um tempo, que elas tratem e respeitem a Ponte, tratem com carinho e com honestidade. 124 anos é muito tempo. E a Ponte sempre teve ao seu lado a sua torcida, é uma história maravilhosa, lindíssima. Eu também quero abraçar os torcedores, apaixonados torcedores da Ponte, e tem que comemorar, sim, 124 anos de um clube de futebol, num país como esse, num futebol problemático como esse, você estar vivo e com saúde, que é o caso da Ponte, está aí disputando um brasileiro de Série B, é no mínimo um momento de aplauso e de reconhecimento e de orgulho, e assim que a torcida tem que ter. Esse é o sentimento que a torcida, tenho certeza que tem. E repito,
tratem a ponte com respeito, com carinho e com muita honestidade. Eu estou falando diretamente para os homens que comandam a Ponte Preta nesse momento e aqueles que vão comandar ao longo dos próximos anos. Prestes a iniciar o segundo turno, você acredita que o Guarani consiga 11 vitórias em 19 partidas que ainda faltam na Série B? Possível é, mas para mim é improvável. Não, 11 em 19, eu particularmente não acredito e quero estar errado. Batista. Bem, são 17 horas e 31 minutos em Campinas. O assunto aqui tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador, de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Hoje uma tarde especialmente difícil para todos nós, muito triste, com esse terrível acidente aéreo aqui pertinho da gente, né? Aqui em Vinhedo, estou em Valinhos, imagina, cidades limítrofes. CH em Jundiaí também, o acidente foi entre a residência do CH, residência não, de onde o CH fala nesse momento. Estamos vendo aí pelo YouTube algumas imagens, né, do acidente. Fiquei muito abalado, é uma rota que eu já fiz algumas vezes, Cascavel para cá. Bom, enfim, peço a Deus que acalme os espíritos das pessoas acidentadas, que elas entendam daqui a pouquinho exatamente tudo aquilo que está acontecendo e que aceitem com naturalidade e que tenham paz, que descansem em paz. E a família ou as famílias aí das pessoas que estavam, essas 62 pessoas, provavelmente dentro do ATR-72, que é uma aeronave sueca, da empresa que vem aí suceder a Passaredo, que os familiares tenham força, tenham luz divina, tenham muita capacidade de aceitação, recebam o conforto nesse momento de uma dor muito forte, num acidente horrível. Fazia bastante tempo que não tínhamos um acidente mais grave com a aviação brasileira, que é uma das mais seguras do mundo, e hoje muitas especulações estão sendo feitas, mas é tudo muito prematuro ainda para se tentar determinar o que é que aconteceu com o ATR há minutos, né? Porque ele passaria ali por Vinhedo, iria por dentro para chegar em Guarulhos, né? Faz uma rota praticamente de linha reta, de mais uns, no máximo 10 a 15 minutos, estaria em Guarulhos, estaria em Cumbica. Que pena, que pena. Que Deus receba a todas as vítimas na sua eterna glória e que as famílias realmente tenham muita força e a companhia de Deus também nesse momento para suportar essa situação tão triste, tão trágica e tão difícil de ser assimilada, mas nós somos muito pequenos para entender
alguns porquês, de certos porquês dessa vida onde nós somos um minúsculo, um microscópico grão de areia apenas. Fala, galera de hoje, vamos à luta, a vida continua. Qual a sua expectativa para a partida entre Coritiba e Ponte Preta? Expectativa de que a Ponte consiga finalmente a sua primeira vitória fora de casa. Deixe o seu recado de parabéns aos 124 anos da Macaca. Já o fiz hoje no nosso Os Donos da Bola, na tela da Band, e repito aqui. O maior patrimônio da Macaca é a sua apaixonada torcida. O maior patrimônio, fora estádio, fora direitos econômicos de jogadores, fora alojamentos, fora CT e fora qualquer bem material, o que realmente significa um patrimônio indestrutível é a torcida da Macaca, que tem uma história ímpar dentro do futebol brasileiro, construindo o seu próprio estádio e sendo a primeira democracia racial dentro do futebol brasileiro. A Ponte acolheu de braços abertos negros, mulatos, europeus e toda e qualquer etnia que se aproximasse seria recolhida de braços abertos de forma igualitária. E isso é um orgulho para o clube mais antigo do Brasil no futebol, em atividade ininterrupta. 124 anos é uma longevidade significativa e eu abraço um a um aos torcedores da Ponte. Eles são mais importantes do que tudo. Jogador passa, comissão técnica passa, dirigente passa, o estádio muda de endereço, mas a torcida não. A torcida vem de geração em geração e eu disse isso hoje. Fico muito feliz nas tomadas mais fechadas de televisão, inclusive nossas aqui da Bandeirantes, da torcida da Ponte em dias de jogos. Fico impressionado com a quantidade de mulheres e com a quantidade de crianças nos braços das mães, dos pais, dos tios, dos irmãos mais velhos. É muita criança no estádio. Esse é um processo de renovação que torna imorredoura a torcida da Ponte, que sempre carregou o seu clube nos braços. E eu espero que todo mundo que dirigir a Ponte, todo mundo é importante, muita gente importante já passou, mas que todos que dirigem a Ponte hoje ou no futuro, que tenham respeito pelo escudo do clube, pela história do clube e principalmente pela torcida da Ponte, que é indiscutivelmente, isso eu não negocio, o seu maior patrimônio. Minha homenagem é essa, a torcida da Ponte, o meu abraço. E se possível fosse, eu abraçaria um a um, nesse momento em que estamos aqui prestando uma singela homenagem ao aniversário de 124 anos da Associação Atlética Ponte Preta. Prestes a iniciar o segundo turno, caminhando aqui agora já para o Fala Galera do Guarani. Torcedor bugrino, você acredita que o Bugre consiga 11 vitórias nas 19 partidas que ainda restam na Série B? É improvável, mas eu falei muito sobre isso ontem aqui. Eu não vou jogar a toalha enquanto a matemática me der oportunidades de acreditar. É difícil, mas talvez não precise 11. Com 10, são 30 pontos, ou 9 e 3 empates, ou 8 e 6 empates. Mas com 10, para falar só de vitória, o Guarani faria 41 pontos. E para mim, na minha modesta opinião de projetar números, eu não sou especialista, mas gosto da matéria, acho que esse ano com 41 escapa. Lembrando que, no ano passado, a Chapecoense escapou com 40 pontos. Então, eu acredito que seja possível, desde que
o Guarani continua, a partir do jogo de segunda-feira, cumprindo esta escala evolutiva, essa escala de crescimento no seu nível de atuações, como nós tivemos a oportunidade de ver nas 3 últimas partidas. É possível, pouco provável, mas é possível, e enquanto existir a possibilidade matemática, falei agora da torcida da Ponte e falo agora da torcida do Guarani. Torcedor do Guarani, não abandone o seu clube, porque nos momentos mais difíceis é que se manifestam os verdadeiros e apaixonados torcedores, despojados de interesses, despojados de coisas, qualquer que sejam elas, que contrariem aquilo que é a essência, que é o amor, a paixão e o respeito pelo seu clube de coração. Batistão. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante oferece todos os sábados e domingos no almoço um self-service premium. Um incrível churrasco com carnes nobres grelhadas. Especialidade das carnes Estância 92. São carnes suculentas com cortes e acabamentos diferenciados, extra limpos e ótimo rendimento. O seu almoço de sábado ou domingo tem lugar certo. Vá com a família, com os amigos, acompanhado ou sozinho e aproveite as delícias do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Um self-service requintado, além de outros pratos muito saborosos. Tem salmão, camarão, comida japonesa e muito mais. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo também. E grupos acima de 10 pessoas ganham descontos especiais. Para saber qual é o desconto, fale com o João Dias, sobrenome Dias. Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias é 19, que é o código de área, e o número 97410 6068. 97410 6068. Endereço: Rua Boa Ventura do Amaral, 788, região central de Campinas. E tem estacionamento em frente ao restaurante. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rádio Bandeirantes. 17h43, ouvinte participando, mensagem ouvinte no ar. Amigos, boa tarde. Parabéns a Ponte Preta. Tigrão, belas palavras. Reconfortante mesmo ouvir essa declaração sua, de conforto. Até para nós ouvintes, muito obrigado. E um dia muito triste, né? Mas infelizmente aconteceu. Ricardo Alex, corintiano de Campinas, sou fã de vocês todos. Valeu, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte participando, parabéns pra Macaquinha. Paixão que não se explica, se vive. Uma torcida que tem um time. Te amo, Ponte Preta, Xandão Fera. Continue mandando aí as suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto e também mensagens de áudio para você participar. O Fala Galera de hoje está à sua disposição. Assim como também está à sua disposição você que é bugrino e quer participar do sorteio. É um outro WhatsApp, tá? Não é o WhatsApp de mensagem. É um WhatsApp exclusivo para você participar de sorteios aqui na Rádio Bandeirantes. Então, se você é bugrino
quer assistir de graça Guarani e Vila Nova, esse jogo é segunda-feira. O jogo é segunda-feira no Brinco de Ouro, às 20 horas. O ganhador do ingresso são 10 ingressos. Nós vamos disponibilizar agora na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então entre agora. Você vai ver lá uma senha e o número de WhatsApp. É aquele número de WhatsApp que você vai mandar nome completo, CPF e a senha para concorrer nesse programa a 10 ingressos. Não é par não, tá? É ingresso individual. É um ingresso para cada ganhador. E os ingressos serão retirados na segunda-feira aqui na recepção da Band, na saída para Valinhos, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. Os ingressos estarão disponíveis das 11 até a 1 e depois, no período da tarde, das 14h30 até as 17h30. Participe e boa sorte para você! Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar, além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes! Vai mandando aí as suas mensagens. 97102-1493. Boa tarde, Batistão. Agora há pouco, o segundo homem do esporte mais famoso de São Joaquim da Barra ganhou medalha de bronze nos 400 metros com barreiras, lá em Paris. Será que a fama dele vai superar a sua lá na cidade? Abraço, Eloir Pianca. Ô Eloir, você, como falava o Joel Santana, né? Tá de brinquedo comigo? Alisson dos Santos, o cara é muito famoso, pô, não chego nem perto. O Alisson dos Santos foi bronze nos 400 metros com barreiras. Ele tem apelido de Pio. Pio, todo mundo conhece lá ele em São Joaquim da Barra, com o apelido de Pio. E ele repetiu, melhor dizendo, o resultado de Tóquio em 2020, conquistando, portanto, medalha de bronze. Foi medalhista e, olha, realmente ele tem uma história fantástica de superação. Teve muitos problemas na vida, né? Uma queimadura que quase tirou a vida dele, mas conseguiu superar todos os obstáculos e vencer na vida. Ele realmente é muito famoso e parabéns ao Pio que ganhou para nós mais uma medalha olímpica. 17h49. Vamos apresentar agora uma matéria especial. Ela foi ao ar hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. Matéria de homenagem aos 124 anos que serão completados pela Ponte Preta no dia 11. Dia 11 é domingo.
E esta matéria está indo ao ar hoje, né? E foi ao ar hoje no programa, porque no domingo não tem programa na TV. Programa, que eu digo programa local, né? O nosso programa, Os Donos da Bola. Então, a produção do programa antecipou e colocou a matéria de aniversário no programa de hoje, na hora do almoço, do meio-dia até 1h. É essa matéria que você, que é pontepretano, não teve a oportunidade de acompanhar, vai acompanhar com imagens. Então, corre lá no YouTube, você que ainda não está no YouTube, você vai acompanhar a matéria com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A matéria é do Vinícius Abarca. Não são 50, 60, 70 ou até 100. São 124 anos de história. Mais antigo do país, conhecido no mundo como o país do futebol. Pouco depois desse esporte chegar ao Brasil, foi fundada a Associação Atlética Ponte Preta em 11 de agosto de 1900. O clube foi criado por operários, funcionários da companhia de trens e imigrantes. E a Ponte também se orgulha de ser a primeira democracia racial do futebol brasileiro. Havia negros e mulatos entre seus fundadores. Miguel do Carmo, um deles era ferroviário, fiscal de linha e foi jogador e também presidente da Macaca. Ele teve a visão de estabelecer uma equipe que representasse com orgulho a cidade de Campinas. Sua dedicação e liderança foram essenciais para que o clube se tornasse uma realidade. Uma época romântica do futebol, quando os jogadores levavam as traves nos ombros para realizar as partidas. A Ponte foi se tornando a paixão de milhares de mulheres, homens e crianças por todo o país. A cada gol, um Moisés Lucarelli pulsante. A cada conquista, um majestoso tomado por felicidade. Uma história rica e cheia de momentos marcantes, como a construção do estádio Moisés Lucarelli em 1948, o título de 1969, as finais do Campeonato Paulista, quando o título escapou por pouco, campeonatos brasileiros, Sul-Americana e Copa do Brasil. A Macaca esteve presente de forma ininterrupta em todas as competições organizadas pelas federações. A Ponte Preta hoje é um dos clubes mais respeitados do Brasil. Claro que nem tudo é perfeito, mas o mais importante é levar a Macaca sempre consigo. Uma paixão alucinante, né? Fazer o que eu estou fazendo, o que outros fizeram, meus antepassados, meus antecessores aqui fizeram, só é movido por paixão, porque você não ganha dinheiro, você, aquele que vem para ter fama, o futebol te traz sempre mais maus do que bons momentos, né? E no final da história, mesmo que você faça uma gestão maravilhosa, o tempo apaga. Hoje, presidente do clube, Marco Antônio Eberlin acumula momentos marcantes dentro do próprio majestoso. Como dirigente, meu primeiro acesso na Ponte em 1997, nós fizemos uma campanha brilhante dentro de casa, tal qual está começando a ocorrer agora. Nós fomos fortíssimos, não perdíamos jogos dentro de casa. E depois de 11 anos nós voltamos para a primeira divisão.
Sua primeira função na Macaca foi em 1996 como diretor de futebol, até que 3 anos depois, Eberlin assumiu o cargo de vice-presidente do clube, ficando até 2006. E depois de um longo intervalo, ele foi eleito em novembro de 2021 como presidente, assumindo em janeiro de 2022. Com ele, recentemente, a Ponte conquistou o seu 4º título da Série A2 do Paulistão. Difícil, instigante, apaixonante, talvez por essas situações, né? Que é uma situação que no momento é amor, no outro momento é ódio, não do clube, não da instituição. É assim que eu penso da macaquinha, que eu sinto a macaquinha. Além do bom futebol apresentado dentro de casa nessa Série B, a Ponte também vem demonstrando um ótimo desempenho fora das 4 linhas. Além do CT do Jardim Olina, a Macaca também realizou uma grande reforma no Moisés Lucarelli. Depois de uma remodelação estrutural que não se via há mais de 35 anos, a diretoria executiva concluiu o conjunto de obras para a reforma geral de toda a área administrativa do clube, setor que fica situado na cabeceira de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Foram reformadas as salas do Departamento de Compras, Contabilidade, Diretoria Administrativa, Diretoria Financeira e a Sala de Presidência. Outra bela novidade foi a construção de uma sala exclusiva para reuniões da diretoria executiva, onde inclusive foi realizada a entrevista com o presidente da Alvinegra. Além disso, a Ponte também aproveitou para reformar o gramado, a área das vitalícias e dos camarotes. Para a bola entrar, você tem que ter o mínimo de estrutura para a comissão técnica. E quando eu aqui retornei, essa estrutura estava praticamente zero. Tá? O torcedor não entende isso. O torcedor quer ver bola na rede, né? O torcedor ele não está no dia a dia do clube para ver a estrutura que falta para esse jogador ter uma condição melhor de finalizar, para o clube ter uma condição de trazer um jogador melhor, para o clube honrar seus compromissos. Então, reformas servem para os funcionários, os atletas, para a comissão técnica, poder exercer o melhor de sua profissão aqui dentro da Ponte Preta, né? E nós, diretores, aí nós podemos exigir, cobrar a melhor performance deles também, porque nós estamos dando estrutura. Bem no dia do aniversário de 124 anos, a Ponte Preta volta a campo pela Série B, mas dessa vez distante do Moisés Lucarelli. A Macaca, que ainda busca a primeira vitória fora de casa, encara o Coritiba no Couto Pereira e sabe que a vitória e a aproximação do G4 são os melhores presentes que o elenco pode dar à torcida alvinegra neste final de semana. E tem jogos que nós, por descuido nosso, nós não buscamos os resultados, né? O Nelson está corrigindo isso para que ocorra, venha essa manutenção de continuar forte nos nossos domínios e que a gente venha buscar aí alguns resultados fora de casa, aí sim passa a sonhar e quem sabe trazer a Ponte Preta de volta para a primeira divisão. Na entrevista exclusiva, Eberlin também falou sobre a busca atual por novos reforços para a sequência dessa temporada. Nós precisamos qualificar e não quantificar, foi isso que o Nelson me disse, e é assim que nós estamos fazendo. Se surgir algo que possa quantificar a nossa equipe, né? Aliás, desculpa, qualificar a nossa equipe, a diretoria vai trazer, mas até o momento a dificuldade é grande. Muita gente, você tem qualidade vindo de fora, mas que vai precisar de tempo de adaptação. Esse tempo de adaptação às vezes demora 4, 5 meses, aí fica para o paulista. Então, nós estamos trabalhando com equilíbrio, com consciência e sem cometer irresponsabilidade. É claro que o acesso seria o melhor presente possível ao torcedor alvinegro nessa temporada. Mas isso só saberemos daqui a alguns meses. Por enquanto, a luta continua. E agora é hora de comemorar os 124 anos de história da Associação Atlética Ponte Preta. Parabéns, Macaca! Aí a belíssima matéria do Vinícius Abarca falando da Ponte Preta. Matéria que foi ao ar hoje no programa Os Donos da Bola. E, aliás, quero fazer aqui uma correção, porque hoje no programa Os Donos da Bola nós tivemos uma homenagem também à Ponte Na Lata. E a pergunta era: qual o primeiro presidente da Associação Atlética Ponte Preta? E a resposta que foi dada lá, os comentaristas não lembraram, né? Portanto, até menos
comprometimento, porque eles não lembraram o nome do primeiro presidente. Mas lá na resposta estava Miguel do Carmo. Miguel do Carmo foi o primeiro negro a jogar futebol no Brasil. Devido ao racismo absurdo que existia, até o Tigrão contou a história do Fluminense. É chamado até hoje de pó de arroz porque passava pó nos negros para se utilizar do futebol dos negros, que era muito melhor do que o futebol dos brancos. Com a Ponte não teve isso. Miguel do Carmo jogou na Ponte, ele nasceu em Jundiaí, trabalhava na companhia de trens e participou, portanto, né, da criação. Foi importante na criação. Mas é o seguinte, é uma época muito complicada. Eu hoje, no período da tarde, conversei longamente com o José Moraes dos Santos Neto. O Zé Moraes dos Santos Neto é historiador da Ponte, é um profundo conhecedor da história da macaca. Foi ele que buscou a documentação na Câmara Municipal de Campinas, dando, portanto, a veracidade da fundação da Ponte em 1900. Nós estamos falando de uma época onde Campinas não tinha nem prefeitura, mas tinha a Câmara Municipal. E aí, com a documentação que foi garimpada pelo Zé Moraes dos Santos Neto, conseguiu comprovar de que a ponte realmente foi fundada em 1900. Então é o seguinte, existia uma chácara. Essa chácara era do capitão João Vieira da Silva, de acordo com a documentação que foi garimpada pelo Moraes dos Santos Neto. Então foi nessa chácara que começou a se jogar futebol lá, né? Era um local grande, Rua Abolição número 1, é onde ficava a chácara. Campinas, evidentemente, era muito menor e aquilo ali era uma região periférica. Era o término da cidade, já pegando a estrada que ia para São Paulo, né? Para Jundiaí e para São Paulo. E foi ali com os filhos do João Vieira da Silva, é que então começou-se a praticar o futebol. E o Miguel do Carmo junto, né, nessa formação, nessa criação. Então é o seguinte, não existe um documento onde se tem a palavra presidente, porque não existia uma diretoria, não tinha um presidente, vice-presidente, não tinha. No documento não tem essa palavra presidente. Tem a assinatura do João Vieira da Silva. João Vieira da Silva tem a assinatura dele lá, mas não como presidente, né? Tem a assinatura como início, como a formação da Associação Atlética Ponte Preta. Então, oficialmente, teria, no caso que se ter um presidente, seria, portanto, João Vieira da Silva, o capitão João Vieira da Silva, que era o proprietário das terras. Essas eram terras devolutas e ele foi contemplado. Essas terras foram passadas para ele e lá no local era a residência dele, onde tudo começou. Aí eu perguntei para o Zé Moraes dos Santos Neto, e o Miguel do Carmo foi presidente da Ponte? Em algum momento ele foi jogador. O primeiro negro a vestir uma camisa de time de futebol no Brasil. Mas em algum momento da história ele chegou a ser presidente. E o Zé Moraes falou não. Ele fez de tudo, né? Na Ponte lá foi importante, claro, na criação, na formação, mas não pode ser chamado de presidente. Então a resposta que foi colocada nos donos da bola era uma resposta errada.
E essa correção vou fazer, sim, na segunda-feira, porque o Miguel do Carmo pode ser colocado em várias situações, mas não como presidente. Porque não tem como, né, também provar quem efetivamente foi lá o primeiro presidente, porque não tem essa nomenclatura oficialmente. Pela história, considera-se, portanto, João Vieira da Silva. Mas não está escrito no documento que ele efetivamente foi o presidente. 18h05 em Campinas e eu tenho um recado para você da Desktop. A Desktop, empresa que entrega internet fibra de altíssima qualidade, se orgulha de mostrar a força do interior, tendo sido eleita a melhor internet do estado de São Paulo e já ultrapassou a marca de 1 milhão de clientes. E sendo uma empresa daqui, ela valoriza e apoia o futebol do interior de São Paulo. E é lógico que a Desktop está super junto com os dois gigantes de Campinas, o Guarani e a Ponte Preta e o Guarani, que estão disputando aí o Campeonato Brasileiro. Então, para ter uma banda larga, de alto nível, com a melhor qualidade e com preço justo, escolha a Desktop, que tem planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. E para saber mais, ligue para 0800 1102. 0800 1102. Você também pode acessar desktop.com.br e, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e também litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto, é patrocinador oficial da Ponte Preta e do Guarani. Bandeirantes! 18h07. Informações da Ponte Preta Macaca, que vai enfrentar o Coritiba. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo domingo à tarde, às 16 horas pega o Coritiba, primeira rodada do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo numa data muito importante, festiva, né? É o aniversário de 124 anos da Ponte Preta, desde já os nossos parabéns. Para a partida de domingo, o técnico Nelson Batista tem retornos importantes. O goleiro Pedro Rocha ficou de fora da vitória contra o Avaí, cumpriu suspensão automática. Da mesma forma, o zagueiro Matheus Silva. Ambos estavam suspensos, não jogaram contra o Avaí naquela vitória pelo placar de 1-0. Também o Nelsinho conta com a volta do volante, né? Um volante importante, aliás, o Ramon Carvalho. Volante que é um dos titulares da equipe, tem muito espaço com o técnico Nelsinho Batista. Ele estava entregue ao departamento médico, uma contusão muscular, mas agora já está liberado. Também é opção para o Nelsinho, se ele quiser retornar o Ramon ao time titular. Independente da equipe que vai a campo, a expectativa da Ponte Preta, Batista, é de vitória. Afinal, fora de casa, o time tem ainda zerado com relação a vitórias, não sabe que é somar 3 pontos na mesma partida. Em contrapartida, em casa, tem dado conta do recado. O time venceu aí todos os jogos em casa, sob o comando do técnico Nelson Batista. A tabela de classificação mostra que, para brigar definitivamente pelo acesso, a Ponte precisa vencer também jogos fora de casa. O próprio técnico Nelson Batista disse isso em algumas entrevistas coletivas, dessa necessidade de melhorar o desempenho em casa para que as vitórias aconteçam. Quem sabe neste domingo contra o Coritiba, o Coxa faz uma campanha muito ruim também no campeonato, não seja a oportunidade da primeira vitória da Ponte Preta fora de casa nesta Série B, Batistão. Aí, portanto, Vladimir Catarino, informações da Ponte Preta.
18h10 em Campinas. Você já experimentou as linguiças Seara? Linguiça Seara é uma delícia. São diversas opções para satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, paladar é realmente com a Seara. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana. Tem a linguiça de frango, a linguiça apimentada e muito mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. E é o seguinte, olha, a Seara, você que está querendo Seara, você vai encontrar grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado. É o maior atacarejo da região e tem a nova loja em Campinas. Você já visitou? Se ainda não foi visitar, vá, especialmente você que é aí da região do Campo Grande. Satélite Íris, pessoal que mora em um dos 90 bairros ali daquela região. Fica na Avenida Oswaldo Veiga, 628, margeando essa rua, margeando a John Boy do Lope. Você estando na John Boy do Lope, no sentido cidade-bairro, lado direito, você passando pela John Boy do Lope já vai ver a fachada enorme do Iga Atacado. Ali é um residencial, chama Bela Aliança. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E a mega loja em Sorocaba. Bem, eu começo com você, CH. Você estará na transmissão domingo, ao lado do Gleger Zorzin, Ponte Curitiba. Você acha que dentro de um plano de normalidade voltam os jogadores que cumpriram suspensão? Pedro Rocha no gol e o Matheus Silva na zaga. Risso na esquerda, Igor Inocêncio na direita. Manutenção do Matheus Regis lá na frente, né, junto com o Gé, e também a manutenção do Everton Brito. Você acha que será isso dentro de um plano de normalidade? Ou você acha que o Nelsinho mexe no time porque o jogo é fora de casa? Batista, pensando, analisando o comportamento do técnico da Ponte, a tendência é ele ir no trivial, não é? Eu acho que na posição ali de meio campo barra ataque, né? Faz as duas funções. Pode ser que pinte o Ramon Carvalho de volta, a manutenção do Brito. O Dodô acho que não, perdeu um pouquinho de espaço. Mas no restante eu acho que ele vai no trivial. Agora, se ele realizar uma mexida nas laterais, também está correto, porque eu entendo que, primeiro, o Igor, na graduação de condição técnica nesse momento, de performance, está entre os três laterais. Igor Inocêncio, na minha opinião, o João, menino João Gabriel, e em terceiro, o Risso. Não sei como é que é a cabeça do treinador, não é? Eu acho que ele vai pelo trivial. Agora, não vai estar incorreto, pelo contrário. Nós temos que justificar em cima de performance, manter João na direita e Igor na esquerda, apesar da improvisação. O Igor está indo muito bem. Agora, eu acho que ele vai pelo trivial. É palpite. Igor, Risso e Matheus Silva. Eu acho que está fechado o sistema defensivo. O meio campo deve ter pouca modificação, quase nenhuma, não acredito. Eu acho que o Emerson, ao lado do Castro, está indo muito bem. Acho que não tem nem por que mexer ali, não é? Mas
existe um ponto de interrogação sim no quarto homem de meio aí, que é o Everton Brito ou Ramon Carvalho. O Everton Brito está ganhando bastante espaço e moral com o treinador da Ponte Preta. Então, não sei se ele mexe. Ele pode mexer nessa posição com uma condição, e eu acho que é absolutamente entendível, que é a característica, primeiro o plano de jogo que ele vai levar para a partida. Como vai atuar a Ponte nessa partida fora de casa? De que maneira, que estratégia vai ser utilizada? Aí, dependendo do setor, da análise do adversário, você coloca um jogador ou outro com características diferentes, eles são diferentes. O Dodô é diferente do Ramon Carvalho, que é diferente do Brito. O restante, eu não acredito em modificação. Né? Matheus Rez e Gigé são os titulares, Elvis joga, enfim, o resto é tudo praticamente igual. Porque no meu entendimento, não tem errado e certo nesse momento, porque ele tem uma estrutura de time na mão, esse time tem um conjunto, tem uma organização. Agora, eu só acho, e eu estou de fora aqui, pelo que eu assisto, que a Ponte ela pode ousar um pouquinho mais fora de casa, e contra o Sport o time ousou. E não deu certo, porque o futebol é assim. Não tem justiça no futebol. Você às vezes joga pra caramba e perde. Às vezes você não joga nada, vai com uma bola bandida e faz 1-0. É assim que a banda toca no esporte e futebol. Esse tipo de possibilidade em outros esportes não existe. É muito mais difícil, né? Não existe, é muito... Então, eu acho que ele vai pelo trivial e vai com o Brito no meio campo. É palpite, não é informação. Não é o que eu faria, mas eu acho que ele vai no trivial nessa partida importante contra o Coritiba, Batista. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes até os últimos lançamentos da marca. Para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para você encontrar o que melhor se adequa à sua rotina e ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Então visite a Germânica mais próxima ou então acesse germanicaveículos.com.br. Rádio Bandeirantes. 18h18 e aí, Tigrão, você acha que vai num plano de normalidade, ou seja, praticamente aí o mesmo time, né? Voltando àqueles que cumpriram suspensão, ou o Nelsinho monta um esquema diferente porque o jogo é fora de casa. Se bem que o Nelsinho já vem jogando com 4 zagueiros. Então, teoricamente, ele já tem ali um cinturão de marcação. São 4 zagueiros, os 2 que jogam de zagueiros e mais os 2 que jogam de volantes. Mas originalmente são zagueiros, né? O caso do Emerson, que veio de Limeira, e também o caso do Castro. E aí, Tigrão, o que você acha que o Nelsinho vai fazer? Bom, o estilo mostrado pelo Nelsinho até agora tem sido de
eu não vou chamar de conservadorismo, mas tem sido da estratégia, sempre caminha pela estratégia de mexer o mínimo possível no time. Muito bem. Eu acho que a volta do Pedrão é certa, apesar do Luan ter ido muito bem, mas muito bem mesmo na última partida contra o Avaí. Mas o Pedrão é titular absoluto, tem já um crédito muito grande e o menino está aí, provou que a qualquer momento pode ser titular do time da Ponte, mas eu acho que ainda não agora. Então, acredito na volta do Pedrão. O Matheus Silva, eu já coloco alguma dúvida, mas também acredito na volta dele, não com a mesma convicção que acredito na volta do Pedrão. Por quê? Porque o Joilson foi bem no jogo. Eu entendo que foi bem. A Ponte ganhou o jogo por 1-0. Não sofreu gol. E poderia o Joilson ter sido castigado por aquele pênalti mal anotado no final da partida, cuja decisão foi corrigida pelo VAR. Então, o jogador foi bem, parece que deu um certo encaixe ali, né, no miolo de zaga, e talvez ele e o Sérgio Rafael, na verdade. Só que o Sérgio Rafael, hoje, para mim, é o principal zagueiro da Ponte. Já falei isso do Luiz Aquim. Mas disse o Nelsinho na última coletiva, aliás, uma pergunta encaixada pelo Antônio Lupe, de que, vejam, eu não estou relacionando porque eu tenho jogadores vivendo o melhor momento que ele. Eu tenho melhores opções. Eu não discuto mais. Eu não estou vendo treinamentos. Foi o Vladimir Catarino que fez a pergunta. Catarino, o que eu falei? Antônio Lupe. Não foi o Lupe. Fui traído com o Lupe, é nosso companheiro aí. Sim. Da Rádio CBN, grande amigo, mas eu apenas fui traído aqui porque são dois meninos que a gente gosta muito. Catarino que fez, Vladimir Catarino, foi peitudo. E, inclusive, vários órgãos de comunicação de Campinas repercutindo a resposta do Nelsinho à pergunta do nosso companheiro Vladimir Catarino. Um abraço para o Lupe, para o Júlio Nascimento, esses meninos de ouro que nasceram praticamente para o Rádio de Campinas aqui junto com a gente, e para o Catarino, que hoje é um reportaço, né? Repórter de altíssimo nível, aí desempenhando muito bem a sua função. Foi ele que encaixou. Então, o Nelsinho não tem muito isso, sabe? Porque é bom, porque... Não, ele é o momento. Ele fala, no momento eu tenho opção melhor que ele, então não estou relacionando e ponto final. Então, Batista, pode ter aí uma surpresa de não voltar com o Matheus Silva, mas eu não acredito. Agora, eu encerro dizendo o seguinte. No meio-campo, ele ganhou uma opção que já vem treinando aí, eu acho que com bola, há pelo menos 2 semanas, que é o Emerson Santos. E esse cara, ele estava muito bem quando deixou a equipe por contusão. Ele era o termômetro desse meio-campo da Ponte, começou titubeante, cresceu muito, tanto passando a bola, como marcando, como chegando às vezes de trás como elemento surpresa. Então esse cara pode aparecer no time. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Nelsinho é de mexer o mínimo possível na equipe. Mas, para jogos fora de casa, é esperado que ele faça algum tipo de mexida. Por quê? Por que eu digo isso? Porque não ganhou ainda. Então, será que compensa jogar contra o Coxa lá no Couto Pereira com 3 atacantes? Mas se vier com o Ramon Carvalho não é atacante, mas ele ocupa a beirada do lado esquerdo. E o Gabriel Novaes, que precisa de ritmo e é ótimo jogador dentro dos padrões da Série B, é um cara que também, quando quebrou o braço e deixou a equipe por essa contusão, que também vinha crescendo muito, era uma das estrelas da companhia. E aí, como é que vai ser? Ele pode começar, por exemplo, com Castro, Emerson mais Elvis e Matheus Regis e Gé? Ou ele começa com Emerson, Ramon Carvalho, Emerson Santos, mais a presença do Elvis, que é indispensável. E aí muda a peça ofensiva. E, por exemplo, vem de Gabriel Novaes e Gé. Ele vai ter que mudar. Alguma coisa ele vai mudar, eu tenho certeza disso. Porque a Ponte precisa se reencontrar com a vitória fora de casa. Então, para mim, até domingo, 15 horas,
é uma curiosidade muito grande, mas eu acredito em mudanças. E o que é que eu faria? Eu não sou treinador da Ponte. O que é que eu faria? Eu voltaria com o Ramon Carvalho, eu voltaria com o Emerson Santos no lugar do Emerson, eu manteria o Castro, então seria Castro, Emerson Santos, Ramon Carvalho e Elvis. E eu faria a dianteira com Gabriel Novaes e Gé. Eu faria isso, mas eu acho que ele não vai fazer e é muito difícil entrar no cérebro do Nelsinho para saber nesse momento o que é que ele está pensando. Batista. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Confira algumas ofertas que eu separei aqui. Cabo Cobrecon 2,5 rolo com 100 metros por apenas R$ 199. Tem mais. Painel de LED 18 watts, branco frio, somente R$ 11,90. Tem mais uma, ó. Lâmpada Bulbo 9 watts, branco frio, apenas R$ 1,99. É, meu amigo, pensou em material elétrico, não tenha dúvida. Na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Vá conhecer a Instalar e aproveite muito mais ofertas. Rua Duque de Caxias, 940, no centro de Campinas. Confira as novidades lá no Instagram, @Instalar Campinas. Ou então atendimento pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988390106. 988390106. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Bandeirantes! Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Agosto, aniversário da Ponte Preta. Tem feirão fora de época no novo TC10 com ofertas especiais. 20% de desconto no anual e 15% no semestral em todos os planos do programa. Aproveite essa oportunidade e torne-se sócio torcedor da Macaca nesse mês de agosto. Faça parte do clube de benefícios com experiência
experiências exclusivas e pertença à Força da Macaca. Mais informações do site novotc10.com.br ou no WhatsApp 19 98988 9130. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, é o seguinte, pela Copa do Brasil, ontem o São Paulo se classificou 0-0 diante do Goiás, jogando fora de casa, como havia vencido na ida por 2-0, o tricolor está classificado. Se junta a Juventude, Corinthians, Flamengo, Bahia, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Vasco. Lembrando que o sorteio dos confrontos, este sorteio será realizado provavelmente na próxima semana. Jogos Olímpicos, vamos ter a grande decisão do futebol feminino amanhã, meio-dia, entre Brasil e Estados Unidos. São as meninas do Brasil em busca de medalha inédita de ouro. Hoje haverá a final do futebol masculino entre França e Espanha. Eu destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série B, porque hoje vamos ter a abertura da 20ª rodada, a primeira do retorno. Às 7h15 tem Avaí Operário, 8 da noite no Mangueirão, Paysandu e Santos, 9 da noite Mirassol e Brusque, 9h30 América Mineiro e Botafogo. Amanhã, na tela da Band, 5 da tarde, tem Ituano e Chapecoense. No mesmo horário, Esporte Amazonas. Já no domingo, com a narração de Carlos Batista, dia de aniversário da Ponte. A Ponte joga fora de casa, diante do Coritiba, no Couto Pereira, 4 da tarde. Vamos ter às 18h30, CRB e Novo Horizontino. Segunda-feira, 8 da noite, Guarani e Vila Nova. Às 9, tem Goiás e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Já pelo Brasileirão, amanhã, início da 22ª rodada, 4 da tarde, Fortaleza e Criciúma, às 7, Cuiabá e Grêmio, 9h30, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Vasco e Fluminense, Corinthians e Red Bull Bragantino. No domingo, 11 horas da manhã, tem Juventude e Botafogo, às 4, Bahia e Vitória, Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Atlético Goianiense, e fechando a rodada às 7 da noite, tem Internacional e Atlético Paranaense. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h33, ouvinte participando, e atenção, hein? Daqui a pouco o sorteio de 10 ingressos. Você que é bugrino, quer assistir de graça nas cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem uma senha e tem um número de WhatsApp. Esse número é exclusivo para você participar do sorteio. Pegue a senha e mande o seu nome completo e o seu CPF. Senha, nome completo e CPF para o WhatsApp que está na tela no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Pronto, é só isso, você já estará concorrendo. Tem mais um tempo aí para você participar, tá bom? Então mande nome completo, CPF e senha para o número de WhatsApp que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Boa noite, Batista e equipe.
Tô vendo todo mundo falar em 11 vitórias ou até mais para o Guarani escapar. A regra mudou para o segundo turno? Empate não pontua ou teremos pênaltis? Para o Guarani serve 10 vitórias e 3 empates, ou 9 vitórias e 6 empates, ou até 8 vitórias e 9 empates. Foi com uma campanha parecida com o último exemplo que o professor Al salvou o Vila, mas confesso que não acredito na recuperação, infelizmente. Bom, você fala tudo isso, Edivaldo Rodrigues, e depois fala que não acredita na recuperação? Não entendi. E ele continua: Léo Santos não deveria ser liberado. É o reserva imediato. E os zagueiros giram muito por cartões ou lesões. Então será muito útil. E a não ser que está na mira para trazer algo melhor. Edivaldo Rodrigues, eu dei essa informação há mais de 1 mês e meio de que o Léo Santos sairia nessa janela de transferências. Então, dificilmente ele vai permanecer, né? Não tenho informação de que o Pastana está trazendo aí outro zagueiro. Acho que sim, mas não tenho a informação. Zagueiro, lateral esquerdo e um meia. 3 jogadores devem chegar antes do término do encerramento da janela. A janela termina dia 2 de setembro. Hoje é dia 9 de agosto. Portanto, quase um mês, né? Um pouquinho menos para inscrever jogadores nessa janela. Tomara que realmente o Guarani consiga, porque ainda dá tempo de escapar. E eu tô com você nessa. 11 vitórias é uma maneira simples, é uma maneira simplória de falar que o Guarani precisa fazer 33 pontos. Mas é claro, evidentemente, que pode ser substituído aí por empates. O único problema é que num campeonato tão equilibrado, a vitória pode ser o critério de desempate. 3, 4 times terminando com o mesmo número de pontos e aí vai para o número de vitórias. Então, quando se faz, por exemplo, 11 vitórias, isso indiscutivelmente vai fazer com que o time, não só em número de pontos, mas fica robusto também em número de vitórias. Agora, a partir do momento que começa a diminuir o número de vitórias, conquistando 3 pontos também, mas resultado de 3 empates, esse critério, que é o primeiro critério depois dos pontos, acaba ficando com o concorrente. Então seria melhor. Agora, tudo na vida existe o ideal e o possível. O ideal são 11 vitórias. Agora, se não for possível, todo ponto, todo empate é bem-vindo, porque o Guarani vai precisar de muitos empates. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até
os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê! É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h40, informações. Chegando com informações do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, informações do Guarani. Bugre joga na segunda-feira, partida marcada para as 8 da noite no Brinco, contra o Vila Nova, abrindo o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani que está numa situação complicadíssima, né? A gente já tem falado muito sobre isso. O time segue na lanterna do campeonato, desde o começo está na zona do rebaixamento, está realmente ameaçadíssimo pela degola. Precisa começar uma reação. E seria uma reação quase que milagrosa, né? No segundo turno, o Guarani precisa ter pelo menos o triplo do rendimento que teve no primeiro turno da competição. Para a partida de segunda-feira contra o Vila, o técnico Alan Al, aliás, que conhece muito bem o Vila Nova, né? Veio credenciado por um milagre feito também no Vila Nova no Campeonato Paulista no Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. Então, para esta partida, o Alan Al não terá a presença do Gabriel Bispo, volante que está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora. O Lucas Araújo e o Anderson Leite surgem como opções aí, como candidatos à vaga do Gabriel Bispo, que está suspenso. Resta saber quem vai ser o escolhido pelo treinador. Independente da escolha, né? Ele precisa mexer no time. A equipe precisa render o suficiente para que as vitórias aconteçam e para que esta reação possa, enfim, começar. O Guarani que vai ter, ao longo de todo o segundo turno, 10 partidas jogando em casa e 9 fora de Campinas. A expectativa não é, infelizmente, pela presença de um bom público, né? Mas o torcedor precisa incentivar o Guarani, precisa ir ao Brinco, apoiar o time nesse momento importante, quem sabe para começar o segundo turno com uma vitória e aí embalar de vez para conseguir escapar do temido fantasma do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. Ok, Vladimir, Loja do Mecânico. O Dia dos Pais está chegando. E a Loja do Mecânico preparou ofertas incríveis para você presentear o seu herói. Precisa de máquinas e ferramentas novas de qualidade? Presenteie o seu pai com a máquina certa. Presenteie o seu pai com ferramentas certas. Na Loja do Mecânico tem desde parafusadeiras até máquinas de solda, marcenaria, produtos para pintura, tem compressores também. E olha, tem descontos exclusivos do Dia dos Pais. Sim, é a promoção do Dia dos Pais na Loja do Mecânico. Anote aí o endereço. Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Anotou? Então anota também o telefone. 19, que é o código de área. E o número 3370 2550. Vou repetir. 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Rádio Bandeirantes. 18h44. Olá, Tigrão, você que estará nos comentários junto com o Gleger Zorzin. Segunda-feira,
8 da noite. Você está imaginando que o técnico Alan Al, que teve mais um período aí de treinamentos, né? Vai escalar o mesmo time, ou seja, repetindo a escalação do time que perdeu, mas jogou bem contra a equipe do Ceará, com exceção do Bispo, fazendo esta única alteração, ou você acha que ele vai promover outras alterações, hein, Tigrão? Não, acho que ele vai manter o mesmo time, exceção feita ao Bispo, que não pode jogar, porque tomou o terceiro cartão amarelo, e eu, se fosse ele, viria com o Lucas Araújo. Nada contra o Leite, né? Nada contra, absolutamente nada contra. Mas é uma questão muito mais voltada aí para a característica de marcação. Eu acho que o Lucas Araújo, se não no estilo do Gabriel Bispo, mas na posição do campo, na função tática executada, ele mutila menos o esquema tático que vinha sendo utilizado. Então eu acho que ele vai fazer só essa, a não ser que exista algum tipo de problema de ordem física de última hora que a gente ainda não tenha conhecimento. Agora, estando todo mundo à disposição, não acredito, sinceramente, em nenhuma outra alteração. E acho que o Guarani, repetindo a atuação que teve em Recife, com um pouco mais de capricho no acabamento, na finalização, na hora de botar a bola para dentro, na hora da frieza de adotar a melhor opção, que o Guarani deve vencer o Vila Nova. E se vencer o Vila Nova e o Ituano, olha o que eu vou dizer, se ele vencer o Vila Nova e o Ituano em casa ganhar da Chapecoense, que é a 17ª, a Chapecoense tem 19 e o Guarani iria para 14. Sabe quantos pontos? É só fazer a continha, essa é fácil. 5 pontinhos do 17º. 5. É muito ponto? É muito ponto, mas já foi 13. Ah, mas é do 16º. Nesse momento, o Guarani deve mirar o 17º. Porque ele mirando o 17º e passando um ponto à frente do 17º, não importa quem vai estar em 16º. Não importa. Ele já estará na frente do 17º. Um ponto à frente. Então, vou repetir. Aqui, gosto de números e acho que futebol não é ciência exata. Mas só para ilustrar a nossa maneira de pensar. Só para ilustrar, ok? É isso. Se o Guarani ganhar, até o C no meio, esse C às vezes enche o saco, né? O C é que é o problema, é igual o Pepe dizia, né? E diz, tá aí o Pepe, vivo e lúcido, apesar da idade avançada. Zé Macia. O futebol é delicioso, maravilhoso, hotel legal, resenha, comida boa, viagem em aeronaves de primeiro mundo, glamour, a imprensa em cima, fãs. O problema é quando a bola rola. Pepe também é uma figura. O problema do futebol é o jogo. Fora o jogo é uma beleza. Então, eu estou falando se ganhar. O problema é esse se, é o jogo. Mas se ganhar, e ó, vai entrar para ganhar o jogo. Então não precisa nem entrar da WO. É mais fácil e mais econômico. A torcida tem que comparecer, empurrar o time, vai estar frio. Pô, bota uma blusa legal, uma touca, aí um agasalho, um cachecol e vá lá no brinco incentivar o Guarani. Se o Guarani ganhar do Vila Nova, e eu acredito, eu trabalho com essa hipótese, e o Ituano ganhar da Chapecoense, o Guarani, tido como rebaixado por muitos, vai ficar a 5 pontos. Deixa eu ver se a minha conta está certa. 11 para 19, 8. Ganha 3, o adversário não ganha nenhum. 5 pontos do 17º, com 18 jogos pela frente, para tirar 5 do 17º. Então vejam que quem fica me chamando de louco, já falaram que eu passo pano, já falaram que eu estou vendendo ilusões, eu estou colocando a coisa aqui como ela é. A verdade nua e crua, numérica, matemática, aritmética. Olha, de novo, Guarani ganhando do Vila Nova, resultado para mim normal.
e a Chapecoense perdendo em Itu para o Ituano, que também quer escapar, 5 pontos vão separar o Guarani do primeiro time na zona de rebaixamento. Sabe quantos são 18 jogos? 30. 8 vezes 3, 24. Com 30, 54. 5 pontos com 54 pontos em disputa e com confronto direto com a própria Chapecoense, com o Ituano, com o Botafogo de Ribeirão e outras equipes que estão aí no bolo. Essa é a realidade. Por isso, degrau a degrau. Não adianta ficar pensando em ganhar 10, ou 9, ou 11, ou 12 em 19. Não. Ganha o próximo e faça a conta. Nesse recorte que eu estou fazendo aqui, ganhando, olha, 2 resultados normais. Repito. Ituano ganhando da Chapecoense em Itu e o Guarani ganhando do Vila Nova em Campinas. A diferença vai cair com relação ao 17º, que é o primeiro da zona de rebaixamento, para 5 pontos, com 54 pontos em disputa. Por isso, torcedor do Guarani, não adianta ficar aí chorando. Mude a estratégia. Passe a vender lenços. Batista. 18h51 em Campinas. E eu tenho um recado para você da Rocha Autopeças. A revisão do seu carro, como está, hein? Aproveite o mês de aniversário da Rocha Autopeças para fazer a revisão do seu carro. Participe dessa festa e ganhe brindes na roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira a roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Atenção para as marcas participantes. Você já vai memorizando aí, né? Para comprar peças dessas marcas participantes. Nakata, Spal, Continental, Auto Impact, Perfect, First, Jurid, Taranto, Thunder e KS. Acesse para saber mais rochaautopeças.com.br. Confira lá no site as regras, né? Confira lá porque o regulamento se encontra no site. E lá no site também você vai encontrar a loja mais próxima de você. Lá tem todos os endereços e também tem o número de WhatsApp para você fazer contato diretamente com o vendedor. Vai fazer a revisão do seu carro e escolha a oficina da sua confiança. E as peças você vai comprar na Rocha Autopeças. Aproveite a promoção do mês de aniversário. Agosto é mês de aniversário da Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. Rádio Bandeirantes. 18h53 em Campinas. E você, CH, a sua opinião, né, para esse jogo diante do Vila Nova. É claro, evidentemente, que olhando a tabela, um lá em cima disputando o G4 e o outro lá embaixo na última colocação. Nem vou perguntar para você se tem favorito. Vou fazer uma outra pergunta. Qual o percentual de favoritismo do Vila Nova, mesmo o jogo sendo no Estádio Brinco de Ouro em cima do Guarani, em CH? Perdemos o som, né? Tem a imagem, mas está sem som. Tá me ouvindo? Agora sim. Ô Batista, isso é uma pergunta difícil de responder. O Vila Nova é o favorito. Pelo time que tem, pela campanha que tem e pelos problemas que o Guarani tem. O Guarani está demonstrando nos últimos jogos uma arrumação diferente.
Como é que vai ser o comportamento? O comportamento, no meu entendimento, que acredito como conceito em futebol equilibrado, que o Guarani, ele ofensivamente, ele foi mais agressivo contra o Ceará, mas defensivamente ele apresentou problemas que ele não apresentou nos outros jogos. E tem um detalhe que me preocupa, a mudança do treinador. E ele mudou o posicionamento de alguns sem a bola. Isso eu falei na transmissão. Então isso me preocupa. Porque se tinha algo que estava funcionando com a dupla de interinos, era a solidez defensiva. O futebol é equilíbrio. Quando você joga com um time contra o como o Vila Nova, como o Ceará, na situação que o Guarani está, você não pode cometer erro, ou cometer o mínimo de erros possíveis. Porque além da bola não estar entrando, a bola contra do adversário, ela bate e entra. Essa é a campanha do Guarani. Tem o time mal montado, tem a troca excessiva de treinadores, tem jogador absolutamente fora da sua condição emocional normal, tem uma série de fatores. Mas isso também é uma constatação. Então, quando você está numa situação tão difícil como essa, você tem que minimizar as situações. Não é jogar só com segurança. Não é isso que eu estou dizendo. O Guarani precisa ser agressivo, tem que jogar para ganhar o jogo. O empate não resolve absolutamente nada, tem que ganhar o jogo. Mas para ganhar o jogo, você não precisa colocar 6 atacantes. Você tem que ter um equilíbrio do seu jogo. E aí que mora o problema. Eu falei da parte defensiva, que ainda é muito cedo para a gente tirar uma conclusão do trabalho do Alan Al. Vai para o seu segundo jogo, e agora que a gente vai ter uma ideia de realmente como é que ele pensa esse time do Guarani com esses jogadores, é o comportamento do meio-campo. Não vai ter o Bispo, não é? Eu acho que o Araújo é uma possibilidade legal. Anderson Leite, acho que não, perdeu espaço. E o Bueno joga uma bem e a outra regular, e a outra mal. E o Alan Dias também. Então, Luan Dias. Então, se esse meio campo não funcionar, o Guarani não vai conseguir jogar. E não tem alternativa com Marlon, com esse, não tem. No elenco não tem. Então perceba que as opções, o Guarani vai trabalhar para esse jogo numa linha muito perigosa, não é? A linha é muito tênue. Isso não quer dizer nada, eu estou falando aqui, é tudo aqui no campo teórico. De repente encaixa a primeira bola rapidinho, faz 1-0, o Vila Nova abre, o Guarani no contra-ataque 2-0 e muda tudo isso. Só que eu tenho que falar alguma coisa aqui, né? Diante daquilo que eu estou vendo, do que eu estou analisando, o conceito e principalmente a fase do Guarani. A fase todo mundo sabe que não é boa. O trabalho do Alan Al é um trabalho muito complicado de recuperação, mas é possível acontecer. Não é? Mas depende mais dos jogadores do que das opções do treinador ou do esquema tático do treinador. Se o time não tiver equilíbrio emocional, equilíbrio posicional, os jogadores realizarem uma leitura mínima de jogo, a tomada de decisão de maneira correta, veja quantas coisas eu estou falando, eu estou ponderando. E esse time já mostrou, eu vou falar aqui pela enésima vez, que a capacidade é muito duvidosa de todos esses fatores que eu estou dizendo. Então, eu tenho que dizer aquilo que eu acredito. E nesse time eu não acredito, apesar de ser possível. E apesar da minha torcida muito grande, para o Guarani começar a ganhar uma atrás da outra. Agora, existe a minha torcida, né? E a minha torcida não adianta nada. Existe a realidade. Eu espero que o Alan Al consiga ter trabalhado esses dias, tenha mexido na cabeça de jogadores e comece... A bola tem que começar a entrar. Porque, além de tudo, quando o time joga relativamente bem, a bola não entra, por algum motivo, por esse, por aquele, e lá atrás, quando você tem que segurar a marimba sem a bola entra, de um jeito ou de outro. Esse status tem que mudar. Eu espero que mude, mas o Vila Nova é o favorito. E o percentual é uma pergunta difícil, mas não vou deixar sua pergunta sem resposta. Aê! É 60-40 pró Vila Nova. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá certo, respondeu, tá bom.
E olha, é o seguinte, hein? Como o Guarani não tem um primeiro volante, o Lucas Araújo, né, não é primeiro volante, nem o Anderson Leite. O Guarani não tinha, passou a ter com o Gabriel Bispo, mas ele está suspenso. Então, não se assuste se aparecer no setor René Santos. René Santos é zagueiro, mas estava há 2 anos jogando de volante em Portugal. Provavelmente, né, deve ter comentado isso com o Alan Al. E pode ser que o Alan Al não escale nem o Anderson Leite, nem o Lucas Araújo. Vai escalar René Santos. O Batista. Que é zagueiro, mas vai de volante. É o seguinte. Quantas já jogou o René Santos? Nenhuma. Então, não seria uma temeridade um cara que está vindo de Portugal, num período ainda de readaptação, zagueiro de origem, num jogo desse tamanho? Eu digo desse tamanho de importância, um jogo grande. Um jogo onde o Guarani vai dizer, ó moçada, quem corocou, corocou, quem não corocou, não coroca mais. Segundo turno é outra vida. Esse é o trabalho psicológico que tem que ser feito. Ó, começamos agora em 19 rodadas um campeonato de acesso para a Série B. Já estamos na Série C e precisamos subir para a Série B. São 19 jogos, 19 decisões a partir de hoje. Será que num contexto como esse seria plausível, seria coerente você estrear um jogador que está vindo do exterior e que estava lá há muito tempo? Eu não faria isso. Eu começaria com o Lucas Araújo, porque o Anderson Leite é mais ofensivo do que o Lucas Araújo. E o Lucas Araújo é um segundo volante com nuances claras de primeiro volante também e que se adapta bem, que já jogou aí algumas vezes, em algumas oportunidades. E eu queria ver se você deixa eu dar também. Posso? Sim. Queria dar o percentual também. Então manda. 60-40 também, só que pró-Guarani. Olha, o René Santos, ele já jogou 2 partidas. Nenhuma como volante, né? Mas na entrevista coletiva, quando ele chegou, ele comentou esse fato de, enfim, numa comparação, a Ponte Preta Batista está usando 2 zagueiros como volantes, Emerson e Castro. Mas Por o Castro... que o Alan Al não pode usar um zagueiro como volante? Ô Batista, mas o Castro... é informação isso que você está passando? Não é informação. Você está conjecturando. É informação? Não. Legal. Não, mas o Castro é volante de origem. Não. Inventaram. Não, zagueiro. Não. Inventaram o Castro de zagueiro, mas ele é volante de origem. Pode confirmar isso. E o Emerson, mas há muito tempo atrás, ele foi zagueiro. Mas nos últimos 10 anos ele é volante. É diferente, né? É bem diferente. O Castro, mudaram o Castro para zagueiro naquela montagem do time trágica da Copa Paulista do ano passado. Mas ele de origem é volante. Por isso é que não foi o Nelsinho Batista. Vamos dar valor às Tigrão, certas. só para não ficar informação errada. O Castro é zagueiro de origem. Tá bom, Batista, tá bom. Nós vamos botar uma hora, se der certo, o Castro no ar, para você ver o Castro falar. E quando ele começou no Rio de Janeiro, se ele era volante ou zagueiro. É isso. Ele volta na Ponte pelas mãos, eu queria dizer isso, pelas mãos do João Brigatti, que tirou esse coelho da cartola aí. Foi o Nelsinho, não. Foi o Brigatti, que trouxe o Castro na condição de volante. Então, pode ser que eu esteja enganado, hein? Mas eu acho que foi o Brigatti. A gente vai dar uma confirmadinha aqui. Tá? É o Brigatti. Então, Brigatti falou, peraí, eu tô com um problema no setor. Ninguém tá rendendo aquilo que eu gostaria, principalmente na marcação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui que tá de back, mas ele é volante de origem. O João falou isso. E botou o Castro de volante e deu certo. Vamos dar valor a quem, né, fez o acerto e a quem teve a ousadia
surpreendeu todo mundo. Quando eu vi aquilo na primeira vez que ele jogou de volante, falei, nossa, o João acho que espirocou. No fim, o cara foi um grande destaque, jogou bem, deu fluência no jogo e tal. Então, eu não quero nem entrar em polêmica, hoje não tô bom para polêmica não, tô chateado. E também respeito a sua opinião e digo mais, eu posso estar equivocado. Não é opinião não, é informação. Tá bom, então essa informação a gente vai checar. Como a informação do Miguel do Carmo, pô, que era presidente e não é mais, às vezes a gente erra. Não, aí você tá misturando as coisas, né? E, enfim, não há tempo para fazer esse tipo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Instalar Materiais Elétricos, especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Painel de LED branco frio, 18 watts, 11,90. Cabo cobre com 2,5, rolo com 100 metros, R$ 199,00. Refletor de LED branco frio, 100 watts, 21,30. Promoção válida somente para quem ouvir na rádio e informar no balcão. Rua Duque de Caxias, 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, a sua solução em iluminação. Loja do Mecânico. Aproveite ofertas exclusivas. Só até o dia 11 de agosto você leva parafusadeira, furadeira de impacto a bateria Forte G por R$ 349,90 e jogo de ferramentas Oficina Master Gedore em até 10 vezes de R$ 110,99. Vá conferir na Loja do Mecânico, em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Torcedor do Grilo, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora, venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19:09. Atenção para os ganhadores dos 10 ingressos para Guarani Vila Nova, segunda-feira. 1. Aparecida Maria da Cunha Martins. 2. Cleiton Alexandre Fonseca. 3. Jussara Carla Trajano Lins. 4. Leonardo Laviane de Moraes Martins. 5. Marcelo de Souza. 6.
Marcos Aparecido Moraes. 7. Paulo Eduardo Venizoni. 8. Rodrigo Souza da Silva. 9. Sérgio Moura Trindade Paz. E 10. Silmara Fátima Breni. Eu vou repetir. 1. Aparecida Maria da Cunha Martins. 2. Cleiton Alexandre Fonseca. 3. Jussara Carla Trajano Lins. 4. Leonardo Laviane de Moraes Martins. 5. Marcelo de Souza. 6. Marcos Aparecido Moraes. 7. Paulo Eduardo Venizoni. 8. Rodrigo Souza da Silva. 9. Sérgio Moura Trindade Paz. E 10. Silmara Fátima Breni. Parabéns aos ganhadores. É isso aí, vocês que ganharam vão retirar o ingresso na segunda-feira aqui na recepção da Band, das 11 à 1 e das 14h30 até às 17h30. Tem que trazer um documento que contenha o seu CPF para mostrar que realmente foi você que ganhou, tá bom? Se não puder vir, pode mandar alguém retirar, desde que esse alguém traga o seu documento contendo o CPF, tá bom? E aqueles que não ganharam, muito obrigado pela participação e continuem participando, porque tem sempre ingressos quando os times de Campinas jogam nos estádios aqui na cidade. Muito obrigado a todos pela participação. 19h11, uma informação importante, hein? A dupla brasileira de vôlei de praia conquistou ouro. Duda e Ana Patrícia colocam o Brasil novamente no topo do vôlei de praia com uma campanha histórica. Há pouco, Ana Patrícia e Duda venceram a dupla do Canadá na final em Paris, 2-1, 26-24, 12-21 e 15-10. Parabéns, portanto, né, a mulherada aí realmente salvando a pátria em Paris, conquistando medalhas e conquistando ouro. Duda e Ana Patrícia, portanto, é ouro no vôlei de praia. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas.
Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo entre Paysandu e Santos. O Peixe visita o Papão na noite desta sexta-feira. O jogo vai ser no Mangueirão, em Belém do Pará. Jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 8 da noite a bola rola. O provável Paysandu do técnico Hélio dos Anjos com Diogo Silva, Edilson, Carlão, Lucas Maia e Kevin, Jean Dias, João Vieira, Leandro Vilela e Paulinho Boia, Casares e Juan Ribeiro. O líder Santos do técnico Fábio Carilli, Gabriel Brazão no gol, Rainer ou Rodrigo Ferreira improvisado, João Basso, Jair e Escobar, Pituca, Schmidt, Serginho, Guilherme, Otero com Júlio Furk na frente. Este o provável Santos. Apita o jogo Denis da Silva Ribeiro Serafim. O árbitro de vídeo será o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho do Rio de Janeiro. 8 da noite a bola rola. Hoje, sextou, tem Santos e Paysandu. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 19h18, vamos para as pautas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas. O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a contratação de Thales Magno. Atacante de 22 anos, chega por empréstimo de 1 ano do New York City, dos Estados Unidos, com opção de prorrogação e preferência de compra. Thales é o 5º reforço confirmado pelo Timão. Anteriormente tinha chegado Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana e Charles. Atacante vai utilizar o número 19. Disse que uma proposta do Corinthians é irrecusável. Pauta 2. A Alemanha venceu a Espanha por 1-0 nesta sexta-feira em Lyon e ficou com a medalha de bronze no futebol feminino nas Olimpíadas de Paris. De pênalti, Guin
fez o gol da vitória que garantiu o 3º lugar no torneio para as alemãs pela 4ª vez na história. Pauta 3. A prata conquistada no seu 1.000 metros em Paris nesta sexta-feira fez Isaquias Queiroz subir na lista dos recordistas olímpicos do Brasil. Agora, com 5 medalhas, ele aparece em segundo, ao lado dos velejadores Robert Scheid e Torben Grael. A ginasta Rebeca Andrade lidera o ranking com 6 medalhas. Além de conquista em Paris, Isaquias foi ouro em Tóquio, prata 2 vezes e bronze no Rio em 2016. Vamos lá, CH, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? A disputa de bronze do feminino futebol, as falastronas nem com bronze ficaram, né? Pressionou tudo, mas deu a Alemanha. Então é o seguinte, né? A próxima vez precisa ficar mais com a boquinha fechada, mas elas aprendem. Afinal de contas, elas são muito competentes, são as campeãs do mundo, eu estou falando das espanholas. Mas, sabe, essa coisa de ficar transferindo, né? Dando declaração. Na verdade, elas têm que falar alguma coisa, mas falaram besteira. De qualquer maneira, a Alemanha é a legítima 3ª colocada e eu espero que amanhã a seleção brasileira de futebol feminino seja ouro. E tem chance, hein? E grande. Nos Jogos Olímpicos em Paris, Batista. Isso, Brasil e Estados Unidos amanhã ao meio-dia. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Batista, como é que é o nome, o apelido do menino que lá de São Joaquim da Barra? Pio. O Pio. O Pio nos encheu de alegria hoje, porque eu acho a prova mais emblemática do atletismo. Para mim, é a mais importante, a mais emocionante, a de maior grau de dificuldade. Não estou falando só de dificuldade física, né? Mas do planejamento que o atleta tem que ter, do risco de erro. É essa prova dos 400 metros com barreira. E esse menino lá de São Joaquim da Barra realmente nos encheu de orgulho de ser nosso compatriota. Uma medalha de bronze para ser muito comemorada, porque ele estava entre os atletas mais importantes do mundo, né? Com investimentos e incentivos muito maiores, incentivos, a questão dos investimentos, a questão da estrutura, tudo isso muito maior do que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente. E, inclusive, apoio governamental, né? Então, ele na raça, na gana, na pegada, né? No sangue latino, ele foi lá e honrou, né? O esporte brasileiro com esse ouro sensacional, esse bronze sensacional, com um jeitão de ouro, pelo grau de dificuldade e pelas feras que estavam na pista com ele. Então, São Joaquim da Barra está em festa. E eu fiz uma hierarquia aqui de importância das pessoas famosas de São Joaquim da Barra. Então, em 4º lugar, Ana Maria Braga. 3º lugar, Rolando Boldrin. 2º lugar, Pio. 1º lugar, Carlos Batista. Fala a nota aí, Batista. Nota 10. O Tigrão ofereceu um tema que não foi programado pela produção do programa. Mas, de qualquer maneira, tá valendo, né? Ele escolheu, portanto, um tema fora da pauta. Hoje, o Tigrão não foi filho da pauta. Ah, mas eu fiz meu comercial. Olha, é o seguinte, agora há pouco falei do René Santos, que pode aparecer como volante. Tem um trechinho aqui da entrevista quando ele foi apresentado e ele falando sobre a questão da volância. Vamos ouvir. Eu comecei na base do Cruzeiro como volante.
A minha carreira foi sempre como volante e ao longo do tempo, alguns treinadores foram me puxando para a zaga pela minha velocidade e pela minha força. E alguns clubes eu jogava como médio, defensivo e como zagueiro. Então, daí eu comecei a levar minha carreira toda assim, jogando como volante e como zagueiro. Ok, então, se ele for escolhido para jogar de volante, nenhuma novidade. Porque ele começou a carreira como volante e jogou muito mais no meio-campo do que propriamente na zaga. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, Demar Mesa. Batistão, eu gostaria de parabenizar a Ponte Preta e ao Tigrão. O Tigrão pelas palavras que acabou de proferir com relação ao respeito, honrar o nome da Ponte Preta e também os jogadores. Vestiu a camisa, é um manto sagrado. Parabéns, Tigrão, as suas palavras. Batistão, eu acredito que para esse próximo jogo, o Nelsinho Batista, pela primeira vez, pode repetir a escalação do time. Ele deveria de fazer diferente, fazendo igual, repetindo a escalação do goleiro ao centroavante para o próximo jogo. Essa é a minha opinião. Grande abraço, Didi Ale. Abraço, mais um. Fala! Fala, Batistão, boa tarde a todos da equipe, que é Renato Ponte Pretano, motorista de aplicativo aqui do Jardim Santa Lúcia, Campinas. Seguinte, tava no bate-papo com os amigos aqui, a gente conversando a respeito aí dos jogadores da Ponte de todos os tempos. Queria saber a opinião do The Tiger. Se for para montar uma dupla de ataque da Ponte, Tigrão viu todos eles jogarem, né? O Washington, Chicão, Osvaldo, Tuta e Lúcio. Desses 5, qual seria a dupla ideal do Tigrão aí? Abraço. Ô, Renato, um abraço. Bom trabalho aí, se você estiver no trabalho ainda aí no aplicativo, vai de leve que as ruas estão molhadas e as pistas também. Ô, Renato, nossa, você falou de jogadores extraordinários, né? Eu adoro todos, acho que foram jogadores que honraram a camisa da Ponte, cada um à sua época e cada um no seu estilo. Mas, vamos lá, eu acho que uma dupla ofensiva, né? Um flutuando mais e o outro mais enfiado, de Osvaldo e Washington, seria uma das melhores do Brasil de todos os tempos. E agora na lata. Responde na lata. De olho em nomes do Brasileirão, seleção prepara nova convocação para a próxima semana. Quem do futebol brasileiro, na sua opinião, CH, merece ser convocado para a seleção atualmente? Cite um goleiro, um defensor, um meia e um atacante, CH. Vamos lá. Pedro do Flamengo, atacante. Gerson do Flamengo, meio-campista. Thiago, zagueiro do Fluminense. E Bento, goleiro do Atlético Paranaense. E você, Tigrão, quais são os seus nomes? Mas só para eu tirar uma dúvida, aí não é correção não, dúvida minha. O Bento já não está mais no futebol brasileiro, né? Sim. E você está falando de jogo, porque para entender bem a pergunta, jogador que está atuando no Brasil. Correto, atuando no Brasil. Então o Bento estaria fora, né? Sim. O Bento está fora. Então vamos lá. O Everton do Palmeiras, o goleiro. O Pedro do Flamengo. O Luan do Palmeiras e o meio-campista também, gosto muito dessa ideia, está atravessando um momento excepcional, o Gerson do Flamengo, que aliás teve muito pouca chance na seleção brasileira. Dos 8 times que avançaram às quartas de final da Copa do Brasil, quem é o favorito, Tigrão? Quem pode surpreender e quem só faz papel de figurante, na sua opinião? Vamos lá, times classificados, né? Vasco, Corinthians, Atlético Paranaense, Juventude, Flamengo, Atlético Mineiro, Bahia e São Paulo. É uma pergunta em 3 etapas, né, Batista? O na lata aqui precisaria ter mais tempo, mas nós não temos tempo. Eu acho que
quem pode surpreender é o Corinthians, depois que cresceu agora e ficou entre os 8 eliminando o Grêmio, mesmo com um time ruim, o Corinthians, quando chega, pode surpreender, mas não é favorito. Qual que é o outro? Quem é favorito? Sim. Favorito, o Flamengo, sem dúvida nenhuma. E quem entra só como figuração, acho que nenhum time que está aí entra só como figurante. Poderia falar do Juventude e do Bahia, mas não vou falar. Vou pular essa parte, porque o Bahia eliminou o líder do Campeonato Brasileiro e o Juventude eliminou um time que vem crescendo muito na competição nas mãos do Mano Menezes, que é o Fluminense. Então a parte do mero figurante acho que não tem nenhum. Todo mundo tem chance. E você, CH, a sua reflexão sobre o tema? Juventude, mero figurante. Bahia pode surpreender e o favoritismo total do Flamengo. CH, após cumprir 2 jogos de suspensão, Marta fica à disposição de Arthur Elias para a decisão neste sábado, meio-dia, contra os Estados Unidos. E aí, hein? Você escalaria ela, deixaria no banco? E aí, também opine quem será o campeão, CH? Começaria com a Marta com todo respeito ao reinado como rainha, mas no banco de reservas começaria com o mesmo time que venceu a última partida e o Brasil vai ser campeão. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? O Brasil eliminou pela ordem França, a dona da casa, e Espanha, a atual campeã do mundo, e a França dentro da casa dela, e o Brasil eliminou as 2 potências sem a Marta. Portanto, está respondido. Marta no banco e os Estados Unidos são os favoritos. Mas eu vou torcer muito pela zebra e espero que ela aconteça. Uma zebra listrada de verde e amarelo. Essas meninas merecem, Batista. Abraço, Tigrão. Ótimo final de semana. Para todos nós, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço para você e ótimo final de semana, CH. Obrigado, Batista. Um grande abraço a todos. Bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Final de programa. A sequência vem aí, a jornada esportiva Bandeirantes. Fique aqui. Aqui é muito melhor. Tchau. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Ferramentas Steel, com a qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Acesse loja.steel.com.br e compre a sua. E Estrela Bet, se tem ouro pro Brasil, tem aposta grátis.